de finalizar, então, essa unidade, vamos fazer um exercício para ver como que a gente aplica a equação de Navier-Stokes. Então, esse é o exemplo 5.9 do livro do Fox. Vocês podem pegar o livro para acompanhar. E é dado um líquido que escoa para baixo sobre uma superfície plana inclinada em um filme laminar. Ele escoa de forma permanente, completamente desenvolvido e sobre uma espessura H, que é essa espessura aqui, essa camada aqui, H. E aí ele pede para a gente pegar as equações da continuidade e a equação de Navier-Stokes, que são as duas principais equações que vão descrever o movimento do meu fluido, para modelar justamente esse campo de escoamento. E aí ele pede para a gente obter uma equação para obter uma expressão para o perfil de velocidade desse líquido nesse escoamento aqui e a velocidade média. Ele pede, então, para a gente relacionar a espessura do líquido com a vazão volumétrica por unidade de profundidade da superfície normal ao escoamento e para calcular a vazão volumétrica em um filme de água com espessura H igual a 1 milímetro, escoando sobre uma superfície de largura B1 metros, inclinado em um ângulo de 15 graus. Então, esse ângulo aqui de 15 graus em relação à horizontal. Tá? Então, agora vamos ver como que a gente pode resolver esse problema por partes. Vamos começar, então, primeiro analisando a nossa equação de Navier-Stokes e vamos ver que aproximações a gente pode fazer. Vamos ver, então, a primeira condição que ele nos dá, que é um escoamento permanente. Se o meu escoamento é permanente, o meu dt vai ser igual a zero, de qualquer propriedade, tá? Então, aqui, se eu não tenho variação dele no tempo, isso aqui vai ser igual a zero, isso aqui vai ser igual a zero, isso aqui vai ser igual a zero. Certo? Escoamento incompressível. E o escoamento incompressível, ou seja, eu posso utilizar a equação de Navier-Stokes, meu ρ vai ser constante, mas eu não tenho nenhuma derivada em relação a ρ aqui. Então, isso não vai mudar nada nesse sistema de equações. Outra informação que nos é passada é que o nosso escoamento está numa superfície inclinada aqui. E nós vamos considerar, então, aqui, eu vou considerar o meu x e aqui eu vou considerar o meu y, tá? E aí, esse escoamento, ele não está variando ao longo de z. Então, tudo que eu tiver aqui em componente w, eu vou poder anular. Então, aqui eu posso anular. Isso aqui vai ser igual a zero. Zero. Aqui também eu tenho w. W. Zero. Zero. Onde mais que eu tenho w? Aqui. 0, 0, 0. Se eu tenho escoamento apenas em U e V, na verdade a nossa superfície aqui, o nosso fluido ainda está inclinada, né? Ela está, o meu Y está para cá e o meu X está para cá. E o meu fluxo está acontecendo apenas nessa direção. Então eu posso considerar que ele está acontecendo apenas ao longo de X, se eu rotacionar a minha superfície. Então não vamos considerar essa daqui. No problema ali, no próprio desenho do problema tem, tá? Então, com isso, eu também vou poder desconsiderar todos os meus componentes V. B. E agora, o meu X aqui, minha velocidade U, tá? Ele está variando em relação a Z. Meu Z está para cá, tá? Não. Então, eu vou desconsiderar também tudo que tiver aqui derivado em relação a Z. Outra informação que ele nos dá é que esse meu fluxo é completamente desenvolvido, tá? Então, eu tenho um fluxo aqui sobre essa minha superfície. E aí, se eu pegar ele nesse ponto aqui, como ele é completamente desenvolvido, essa aqui e aqui, eles vão ser completamente igual o comportamento desse meu fluxo.
Então, meu fluxo está variando ao longo dessa linha aqui. Lembrando que essa linha aqui é a minha linha X, tá? Ele está variando ao longo dessa linha aqui? Não. Então, meu U ao longo de X ele vai ser constante. Então, com isso eu elimino esse termo e esse termo, tá? O meu du dx vai ser constante. Eu não vou ter variação de U ao longo de X. Mas eu vou ter variação ao longo de Y, tá? Então, aqui eu tenho uma velocidade menor no fundo, uma velocidade maior aqui, e à medida que eu vou subindo aqui, então, nesse fluxo, eu vou ter uma velocidade cada vez maior. Ou seja, a minha componente U da velocidade, ela está variando apenas em função de Y, tá? Então, eu fico com esse termo, e aqui não fiquei com nenhum outro termo. Vamos analisar agora a minha aceleração da gravidade. Meu termo da gravidade, ele vai estar apontando para baixo, tá? Então, ele está apontando como o meu eixo Y está para cá e o meu eixo X está para cá. Eu vou ter que decompor a minha gravidade em termos de relação a X e Y. E o meu Z está para cá. Eu não vou ter gravidade em relação a Z, porque o meu Z está saindo aqui, né? Está saindo da página. Então, posso descartar a minha variação de gravidade em relação a Z. E também vou descartar as minhas variações de pressão em relação a Z, devido ao mesmo motivo, tá? Com isso eu vou ficar, como resultado disso, eu vou ficar apenas com esses dois termos aqui em X, esses dois termos aqui em Y, e eles vão ser iguais a zero, porque aqui eu não tenho mais nenhum termo que sobrou desse lado da expressão e nenhum deles. E aí eu fico então que o meu ρg x menos o meu dp dx vai ser igual a zero, e meu ρgy menos o meu dp dy vai ser igual a zero. Desculpa, tá faltando um termo aqui, né, ao longo do meu eixo x que tinha sobrado, né, esse termo aqui, tá? Então eu vou ficar com 3 termos desse lado da expressão e 2 termos desse em y. E analisando um pouco melhor, como que minha pressão varia ao longo de x, como que ela varia ao longo desse eixo aqui. A única pressão que eu tenho aqui vai ser a minha pressão dinâmica, ou seja, a pressão que está sendo exercida aqui por esse peso, toda essa coluna d'água. Mas ela vai estar variando ao longo do meu eixo x, se o meu escoamento é completamente desenvolvido, eu também não vou ter variações ao longo do eixo x. Tá? Então isso aqui vai ser igual a zero, e aí eu vou ficar com esses dois termos aqui em x e esses dois termos aqui em y. Eu vou reescrever eles para sair desse monte de rabisco aqui. E aí então, reescrevendo essa expressão ao longo de x, tá? Em x, eu vou ficar com 0 ρg x mais mu derivada segunda de 1 em relação a y. E em y, eu vou ficar com ρgy menos o meu dp dy. E aí, então, eu vou aproveitar esse desenho aqui, tá? Eu vou desenhar aqui meu G. E aí, então, eu vou ter ao longo desse eixo aqui, o meu Gx. E ao longo desse eixo aqui, meu Gy. Tá? E aí eu posso escrever que o meu Gx vai ser igual a G seno de θ é 15 graus aqui, e o meu Gy vai ser igual a G cosseno de θ. Eu tenho 15 graus ali, vou ter 15 graus aqui. Dessa forma, então, eu posso escrever essa minha expressão aqui, eu vou passar esse meu ρ para cá, e vou passar esse meu mu dividindo já aqui. Então, eu vou escrever aqui ρ total menos ρg seno de θ divididos por mu vai ser igual ao meu d
segundo de U em relação a Y. 2, né? E aí, bom, como que eu posso fazer, então, para... Isso aqui vai ser constante, né? Isso aqui a gente vai ter que vai ser constante. E agora, se eu passar o meu dy para cá, eu vou ficar, então, com menos ρg seno de θ sobre mu. Aí eu vou já escrever aqui na forma de integral, meu dy2 vai ser igual a integral de d ao quadrado de u. Aí integrando então a primeira vez, eu vou ter que meu ddu, tirei só a primeira derivada, vai ser igual a menos ρg seno de θ sobre mu, que era a minha constante, então não mudou. E aí aqui a minha derivada em relação a y vai surgir então um dy e um c, que é a minha constante de integração, tá? Eu vou passar de novo esse y aqui para esse lado e vou integrar isso aqui novamente. E aí integrando isso aqui novamente, eu vou ter então o meu u vai ser igual a menos ρg seno de θ divididos por mu. Aí aqui a integral de y ao quadrado, dá para a gente fazer rápido de cabeça, né? Y ao quadrado sobre 2. E aqui de c, a minha integral de c em relação a y vai ser mais um cy, mais uma outra constante de integração que vai surgir. E aí quais são as condições de contorno que a gente tem no nosso problema? A gente vai ter que meu u aqui, u vai ser igual a zero, quando meu y for igual a zero. Tá? Então eu vou ter que u vai ser igual a zero para y igual a zero. E aí eu vou aplicar, então, essa condição de contorno naquela minha função de u para encontrar o valor das minhas constantes. E outro valor que eu vou precisar utilizar, então, outra função que eu posso utilizar para calcular quem que é o meu C1, que era a minha constante que estava multiplicada, eu vou usar aqui meu du dy, tá? Nesse ponto aqui, em que meu y a y, meu du sobre o meu dy vai ser igual a zero, porque eu não vou ter escoamento aqui para fora da superfície, tá? E aí, utilizando essas duas constantes aqui, a gente vai ficar, então, com a seguinte expressão para essa equação. Então, quando meu du dy for igual a zero, eu vou ter que vai ser menos ρg seno de θ mu vezes y. Y aqui vai ser igual a AH. Y for igual a H. Aqui. Mais o meu C1. Aí eu vou passar todo esse termo para cá, ele vai ficar positivo. Eu vou ter que o meu C1 vai ser igual a ρg seno de θ H vezes y, dividido por mu. E aí, então, voltando para aquela minha expressão de u, eu tinha aqui menos ρg seno de θ sobre mu vezes y ao quadrado sobre 2, mais y vezes a minha C1, aí eu substituí aqui minha C1, que a gente tinha encontrado, mais uma constante que a gente tinha encontrado, tá? E aí, quando meu y for igual a zero, essa minha expressão aqui toda, isso aqui vai ser igual a zero, isso aqui vai ser igual a zero, e aí o meu u, meu zero, vai ser igual a c. Então, a única forma de que essa expressão seja igual a zero é se essa minha outra constante tinha surgido aqui for igual a zero. Tá? Então, eu simplesmente vou apagar ela dessa minha solução aqui. E assim eu encontro, então, a equação para o meu perfil de velocidade. Então, essa equação fala como que meu perfil U ele varia à medida que o meu Y vai aumentando com Y até H. Tá? Então, essa é a minha expressão. Lembrando que seno de θ aqui é constante, que é 15 graus. Seno de 15 graus.
Então, aqui simplesmente copiando aquela expressão para cá, e agora eu vou para a próxima. Uma vez que eu já tenho a minha expressão para calcular o meu perfil de velocidade, eu posso ir para a distribuição de tensão de cisalhamento. E aí, quem que é a minha tensão de cisalhamento? A minha tensão de cisalhamento ela é dada por tal em x, y, que vai ser igual, como o meu fluxo é unidimensional, eu posso escrever ele por mu vezes o meu du dy. E aí, então, basta eu derivar aqui essa expressão em relação a y. Eu vou escrever ela aqui. Vai ficar, então, menos ρg seno de θ vezes y sobre mu, tá? O derivado aqui vai ser em relação a y, vai ficar 2y divididos por 2. Simplesmente cortei aqui. E aqui, a derivada de y, isso aqui vai ser uma constante, vai ser 1. Então, eu simplesmente reescrevo essa constante, e se a gente observar, isso tudo aqui multiplicado por mu, tá? Então, esquecendo do mu. Ou eu posso escrever isso aqui também, eu posso escrever isso, essa expressão aqui, ela vai ser mu de ρ seno de θ sobre mu, que multiplica h menos y. E aí eu vou cortar esse mu com esse mu, que está faltando um g, eu vou ficar, isso aqui vai ser igual a ρ g seno de θ de h menos y. E aqui, então, eu tenho a minha expressão para a minha tensão de cisalhamento. Vamos calcular agora quem que é a minha vazão volumétrica e a velocidade média. E aí, então, quem que é a minha vazão volumétrica? A minha vazão volumétrica é dada por Q. Por Q, que vai ser igual a integral sobre a área do meu U vezes o meu dA. E aí, então, nós vamos substituir aqui quem que é o meu U, quem que é o meu dA. Aí eu vou ter aqui, então, que o meu dA vai ser B, que é a minha largura dessa placa aqui, vezes o meu dy. Quero botar aqui, não complicar, meu dy. E aí o meu dy de 0 vezes h. Então, esse comprimento aqui, vezes meu dA, eu vou ter a minha integral sobre a área. Então, eu vou reescrever essa expressão aqui. Meu Q vai ser igual a integral de 0 a h de U vezes B vezes o meu dy. E agora, então, vamos substituir essa expressão aqui. Vamos copiar, recopiar ela agora, substituindo por U, tá? Então, eu vou ficar com Q igual. Aí eu vou ficar, então, com a integral de 0h de ρ g seno de θ sobre mu. Aí aqui eu simplifiquei aquela expressão ali, vocês vão ver que o livro faz igual, mas é a mesma expressão, tá? Ele estava só que o menos y ao quadrado sobre 2 estava na frente e o y sobre h estava depois. Aí fiz assim só para facilitar a visualização. Mas esse aqui é o meu u, vezes o meu b, vezes o meu dy. E essa aqui é uma integral relativamente fácil, a gente pode fazer a tela de cabeça, né? A integral de hy vai ser y ao quadrado sobre 2, e aqui vai ser a integral de y ao cubo sobre 6 menos, né? Então, vamos reescrever aqui o resultado dessa integral. E aí, então, isso aqui é constante, vai sair para fora da integral. Eu vou reescrever ela, vai ficar dessa forma. Aqui onde era y ao quadrado sobre 2, e aqui onde era y ao quadrado vai ficar y ao cubo sobre 3 vezes 2, que vinha daqui. Eu vou ficar com essa expressão aqui. E eu estou me esquecendo de botar um b aqui, né?
O B é constante, que é 1 metro, tá? Poderia botar ele desse lado, mas como eu esqueci, eu botei ele aqui. E aí, então, eu vou substituir nos limites de integração de 0 a h. De 0 não vai acontecer nada, eu vou simplesmente substituir isso aqui por h. E aí eu vou ter h vezes h ao quadrado, que vai ficar h ao cubo, divididos por 2, menos h na 3, divididos por 6. Então, eu posso simplificar esses dois aqui. Eu vou multiplicar aqui por 3. Então, vou botar aqui 3 divididos por 3, que aí eu fico com 6 nos mesmos expoentes. E aqui eu vou ficar com 2 divididos por 6. Então, eu vou reescrever essa expressão aqui da forma correta. Eu fico, então, com ρ g seno de θ, agora não me esqueci do b, divididos por mu, vezes h ao cubo sobre 3. E essa é a expressão que a gente estava procurando, que é a minha vazão volumétrica. Vamos ver, então, a minha velocidade média. A minha velocidade média vai ser a média da minha vazão, que vai ser o quanto que vai passar. Então, eu posso definir ela por Q sobre A. Isso aqui, então, vai ser igual a Q, divididos quem que é a minha área. Minha área total vai ser o meu B vezes H. Então, vou botar aqui B vezes H. E aí eu vou substituir, então, essa expressão aqui que eu tinha por Q. Eu vou dizer que minha velocidade média vai ser igual a... vai ficar ρ g seno de θ b h ao cubo, divididos por mu. E aí aqui eu vou dividir por b vezes h. E aí eu posso simplificar aqui essa expressão. O b eu posso cortar com esse b. E aí eu fico com essa expressão aqui. Eu vou simplesmente apagar aqui para ficar um pouco mais fácil. A gente economiza espaço. Isso aqui vai ficar, então, um h ao quadrado. Certo? Então, essa daqui vai ser a velocidade média do meu fluxo. E aí depois ele pede para a gente relacionar a vazão volumétrica por unidade de profundidade da superfície normal ao escoamento. Ou seja, ele quer determinar aqui que ele quer achar uma função de Q e H. E aí, então, eu vou pegar minha expressão para Q e vou inverter ela. Vou passar aqui o que eu tinha. Eu vou ficar, então, Q vezes mu divididos por ρ g seno de θ vai ser igual a h ao cubo. Então, o meu h vai ser igual a minha raiz cúbica de Q vezes mu divididos por ρ g seno de θ. E o b aqui, né? Mesmo esquecendo do b. Tá? E essa aqui, então, é a segunda parte dessa expressão. Agora, por último, ele pede para a gente calcular a vazão volumétrica num filme de água e ele dá essa espessura H, que é 1 milímetro, escoando sobre uma superfície de largura B igual a 1 metro inclinada a 15 graus. Então, a gente pode simplesmente agora substituir os valores. Então, aqui o meu ρ da água vai ser 999 kg por metros cúbicos. A minha aceleração da gravidade vai ser 9,8 metros por segundo. Seno de 15 graus, que é o ângulo que foi dado, vezes 1 metro do meu B aqui, vezes 0,0001 ao cubo, metros cúbicos, que é 1 milímetro, vezes 1000 litros, divididos por mu da água, que vai ser 1 vezes 10 na menos 3 kg por metro segundo. E aí o resultado vai me dar, então, Q igual a 0,846 litros por segundo. Agora, então, eu vou deixar como atividade para vocês resolverem o exemplo 5.10 do livro do Fox, em coordenadas cilíndricas, que vai ser basicamente uma aproximação muito próxima desse problema que a gente fez. A gente também vai assumir um perfil de velocidade entre essa região, na folga, né?
anular, que vai se comportar como se fosse o perfil aquele de velocidade do exercício anterior, e a gente vai utilizar as equações básicas da equação da continuidade e a equação de Navier-Stokes. E aí a gente vai fazer as seguintes simplificações, que é a distribuição de tensões de cisalhamento na folga anular. Vamos comparar também com uma aproximação planar, ou seja, as minhas tensões de cisalhamento são constantes na folga entre a esteira e o cilindro, e a razão entre os raios do cilindro para a qual a aproximação plana produz uma tensão de cisalhamento com incerteza máxima de 1% em relação ao valor correto. E aí, então, eu vou deixar vocês determinarem, vocês resolverem esse problema olhando o livro do Fox, tá? Então, fica como atividade para vocês. Depois, então, não menos importante, mas fugindo um pouco do escopo dessa disciplina, que eu vou deixar para vocês estudarem, que para mim é uma das sessões mais interessantes que vocês vão ver ao longo da disciplina. Eu vou deixar para vocês lerem a introdução à dinâmica de fluidos computacional, que é a seção 5.5 do livro do Fox. Ali ele vai fazer algumas considerações da equação de Navier-Stokes e como que ela pode ser usada para fazer simulações numéricas, que hoje em dia é como se resolve a maior parte dos problemas relacionados à mecânica dos fluidos. A gente vai focar em algumas soluções analíticas, porque a solução numérica envolve toda uma parte de cálculo numérico que não faz parte dessa disciplina, mas mesmo assim eu acho muito interessante essa abordagem dele, que ele apresenta nessa atividade do Fox, então eu recomendo que vocês leiam ela como atividade extra. Tá? E aí, de repente, fica a dica, pode ser que caia alguma questão, como está como atividade complementar, mesmo que eu não tenha apresentado em aula, pode ser que ela caia, por exemplo, em algum questionário, alguma questão relativa a essa parte da matéria. Com isso, nós finalizamos, então, a unidade 5 referente à análise para um volume na sua forma diferencial. Nós analisamos o princípio de conservação de massa na sua forma diferencial, um sistema de controle em coordenadas retangulares e em coordenadas cilíndricas, que vão ser muito úteis para vocês resolverem os problemas, principalmente quando a gente tiver as coordenadas cilíndricas vão ser muito úteis, principalmente quando a gente estiver resolvendo problemas em tubulações, que a gente vai ver bastante na nossa próxima unidade. Nós também aprendemos como calcular o fluxo entre as linhas de corrente, o movimento de uma partícula do fluido na sua forma diferencial, considerando os princípios de rotação e deformação que essa partícula pode sofrer. E para fluidos newtonianos, nós encontramos a equação de Navier-Stokes, que é a equação de movimento para a grande maioria dos fluidos que a gente considera, considerando uma massa específica constante, ou seja, um fluido incompressível. A bibliografia utilizada para essa unidade foi a unidade 5 do livro do Fox, então faz parte das tarefas de vocês lerem essa unidade e fazerem os exemplos e também resolverem a lista de exercícios referente a essa unidade que vai ser passado para vocês pelo sistema AVA. Então, muito obrigado e boa continuação nos estudos.